Olá, meu povo! A encheção de saco foi tanta, mas foi tanta que até eu vim encher o saco de você. Se você resolveu assistir os jornais hoje, ou ler os jornais na internet, você viu que o assunto foi dois. Hillary Clinton e Donald Trump. Hillary Clinton e Donald Trump. Foi só isso que falou. Eleições nos Estados Unidos. Agora, as eleições nos Estados Unidos são interessantes porque elas são um tapa na cara dos brasileiros que falam que americano é coisa de primeiro mundo. As eleições nos Estados Unidos são uma bosta. Sem considerar que os dois candidatos a presidente também não são essas coisas. Agora, as eleições nos Estados Unidos tem algumas coisas interessantes, que a gente pode fazer alguns comparativos com as eleições no Brasil. Primeiramente, as eleições nos Estados Unidos ainda estão na cédula de papel, e a contagem é manual. Desde 1996, o Brasil vem com a urna eletrônica, sendo que a partir do ano 2000, todas as eleições foram com urna eletrônica. Se você é mais jovem e está me assistindo, você não deve ter conhecido a cédula de papel. Mas ela era um pedaço de papel que vinha com o nome dos dois candidatos, o número da sua legenda, ou partido, e ao lado um quadrante para você marcar um X. Se você quisesse votar em branco, era muito simples. Pegava a cédula de papel, ia até a cabine eleitoral, e lá você não assinalava nada. Se você quisesse anular, bastava marcar mais de um quadrante, votar em todos os candidatos, ou fazer um rabisco, uma arte, um desenho, enfim, a criatividade era sua. Muito simples, não? Outra coisa interessante é que nos Estados Unidos o voto é facultativo. Daí você vai elogiar, oh, que maravilha, voto facultativo. Só que por outro lado se torna uma desgraça porque para atrair os eleitores eles fazem de tudo. Sabe, rosquinha, churrasquinho, shows com a Madonna, entre outros artifícios possíveis de merchandising que você possa imaginar. Além disso, quem não costuma acompanhar ou só acompanha pelo Jornal Nacional pode pensar que nos Estados Unidos existem apenas dois partidos, os republicanos e os democratas. Mas engano seu. Na verdade existem vários partidos e não existe somente dois candidatos a presidente. Existem vários candidatos a presidente. Só que os partidos são tão fracos e esses candidatos são tão desmerecidos que eles não chegam a nem aparecer nas cédulas eleitorais em alguns estados. Somente republicanos e democratas têm condições de eleger um presidente da república. Por isso só se fala neles. E por falar em estados, os Estados Unidos têm 50 estados mais o Distrito Federal, que é o Washington. E cada estado tem a sua própria legislação eleitoral. E essa legislação prevalece sobre a legislação nacional na hora de escolher o presidente. Ou seja, cada estado tem suas particularidades na definição das eleições. Por isso se torna tão complicado esse sistema eleitoral dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os eleitores vão votar no presidente da república. Mas a sua escolha não quer dizer que eles vão eleger aqueles que eles escolheram. Exatamente. Porque na verdade eles estão votando em representantes que vão votar no presidente da escolha deles. Como que funciona isso? Nos Estados Unidos, quem vai escolher o presidente da república são 538 pessoas chamadas delegados do colégio eleitoral. Exatamente, são essas pessoas que vão votar para o presidente da república e aquele candidato que obter mais de 270 votos será eleito presidente da república. Quando o eleitor vai até um ponto de votação e vota no presidente da república, na verdade ele está escolhendo os delegados que vão representar aquele presidente perante o estado em que ele está votando. Isso mesmo, é uma complicação, é uma putaria sem tamanho. Vamos lá, vamos tentar explicar melhor isso. Os partidos políticos escolhem algumas pessoas que vão representar a população no colégio eleitoral, no chamado colégio eleitoral. Essas pessoas são denominadas delegados. Ou seja, os democratas têm determinados números de delegados, os republicanos têm determinados números de delegados. Quando os eleitores, por exemplo, escolherem a Hillary Clinton, eles estão votando no Partido Democratas. Consequentemente, aqueles que são os delegados escolhidos pelos democratas serão os eleitos a participarem da votação para presidente da república, enquanto que os delegados escolhidos pelos republicanos ficam de fora dessa votação. Assim acontece nos 50 estados, sendo que alguns estados têm algumas exceções, onde é por proporção. Por exemplo, se um candidato obteve 60% dos votos e o outro obteve 40% dos votos, divide-se os delegados proporcionalmente, segundo essas porcentagens. Porém, esses estados são uma minoria, coisa de 2 ou 3, sem contar que alguns outros estados também têm mais algumas particularidades que fica difícil demais de explicar nesse momento e também não convém. Resumindo, por esse sistema de eleição, o eleitor vai escolher os delegados que ele quer que eu represente para votar no candidato que ele escolheu. Por tradição, por costume e até mesmo por uma questão ética, o delegado escolhido, ele sabe que ele está representando um determinado partido, um determinado presidente e que a escolha da população é por aquele presidente. Por essa razão ele só vai lá e ratifica, ele confirma a preferência da população. Em resumo, se um delegado conseguiu chegar ao colégio eleitoral e ter a oportunidade de escolher o presidente, ele só chegou lá porque ele é escolhido pelo partido daquele presidente e no voto popular aquele presidente foi o vencedor. Difícil, né? Eu falei que para se eleger presidente tem que obter mais de 270 votos. Isto porque no colégio eleitoral são 538 delegados. Divididos por 2, chegamos aos 270 delegados.
Enfim, tanto se falou das eleições nos Estados Unidos, tanto a Globo se importou que chegou a mandar até o William Bonner pra lá, que é interessante a gente saber um pouquinho como funciona esse esquema. Só que até hoje eu não consegui ver nenhum canal de TV explicar exatamente como funciona essa porra. Até mesmo porque para entender completamente como que é esse sistema é preciso conhecer a legislação específica dos 50 estados, o que é praticamente impossível para um brasileiro que não conhece os Estados Unidos e não tem nenhum vínculo com esse país. Mas enfim, o que se sabe é que provavelmente a Hillary Clinton vai ser a vencedora dessas eleições. Se vai ser bom, se vai ser mal, não sei. Só sei que parece que os estadunidenses estão tão ferrados quanto nós com a questão de presidente da república e o futuro do país, bem como na injustiça com esse sistema eleitoral, que pode chegar ao absurdo de um determinado candidato receber a maioria de votos da população e não receber a maioria de votos dos delegados, portanto a escolha dos delegados prevalece e o candidato que ganhou menos voto será o vencedor, o novo presidente da República dos Estados Unidos da América. Palhaçada, né? Bom, de certa forma, foda-se, a gente não mora lá. Mas coitado dos nossos irmãos que moram lá. Só que você sabe que toda chuva que dá nos Estados Unidos sobram as gotas aqui pra gente. Toda trovoada que dá lá queima alguns equipamentos aqui no Brasil. A gente sente o reflexo de tudo o que acontece nos Estados Unidos. Então é meio preocupante. Bom, as eleições nos Estados Unidos até que é possível entender. Basta se dedicar um pouquinho, estudar, que a gente entende como funciona esse sistema eleitoral. O que eu não consigo entender de maneira nenhuma é qual o interesse da Rede Globo pela vitória da Hillary Clinton. Que eles deixam claro que eles torcem pela Hillary Clinton. Enfim, há coisas que fogem do nosso patamar de conhecimento. É isso aí, meu povo. Assim que nós terminarmos esse vídeo, você vai ver 4 links de vídeos aqui do canal. Você tem a opção de escolher um deles e assistir. Então, não sai daí, escolha mais um e assista. É isso aí, um abraço, se inscreva no canal, deixe seu like aqui embaixo e até a próxima!